Salve, salve, querido e querido ouvinte, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Estrangeiro, o podcast de política internacional do Brasil de Fato. É isso aí, essa iniciativa aqui que veio para abalar a podosfera brasileira e debater os principais fatos do noticiário internacional, sempre com o nosso jeito, com a nossa visão, com o nosso toque, uma visão popular do mundo. Eu sou o Lucas Stanislau, coordenador de Inter aqui do BDF, e não tô sozinho nessa tarefa. Tá aqui comigo dividindo a bancada, ele, o editor de internacional, a voz marcante deste programa, Rodrigo Durão. E aí, Durão, como é que você tá? Olá, Lucas. Olá para você que está nos ouvindo, nos assistindo, tanto no YouTube como nas redes sociais do Brasil de Fato, além de, claro, tocadores como o Spotify. Olá para vocês, e a gente está trazendo, como você disse, o Estrangeiro, contando também com a participação, a ajuda de uma equipe de correspondentes única na imprensa nacional. Gente na Rússia, gente na China, gente na Venezuela e também em Cuba, Lucas. É isso aí, e lembrando que o Estrangeiro vai ao ar toda quinta-feira às 10 horas da manhã no YouTube, ao vivo aqui pelo YouTube do Brasil de Fato, e também nas nossas redes sociais, e depois o programa vai estar subindo lá na sua plataforma de podcast preferida, Spotify, Deezer, YouTube Music. Então corre lá na sua plataforma para ouvir o Estrangeiro toda semana. Tem episódio novo aqui nos canais do BDF para debater o melhor da política internacional. E vem fazer o programa com a gente, então interage com a gente, manda sua pergunta, sua mensagem, seu comentário. A gente tá ao vivo aqui, atento às suas perguntas, às suas mensagens aqui no YouTube, e também nas caixinhas de comentário dos podcasts, que a gente vai buscar sempre te responder e te atender. Esse é o objetivo do nosso programa, fazer aqui um espaço coletivo para discutir tudo o que acontece lá no estrangeiro e provar que o estrangeiro é aqui também. A gente vai derrubar aí essas fronteiras que nos separam. Rodrigo Durão, a gente tem muita coisa para discutir hoje, porque o tema vamos falar de um vizinho, e de um vizinho que anda meio mal das pernas, diria eu, que rondou já vários episódios aqui do Estrangeiro de alguma maneira, mas que nunca foi tema central e objeto de análise e discussão séria aqui nossa, né? Pois é, o tema de hoje é a Argentina de Javier Milei. Pouco mais de um ano e 3 meses de governo. Ele, enfim, merece ser titular de um episódio aqui do Estrangeiro. A gente lembra que... essa semana saiu uma pesquisa, Atlas Intel, que dá conta que a popularidade dele vem começando a cair. Caiu 5 pontos em relação a dezembro, ao final do ano. Mas ainda assim, metade dos argentinos ainda apoia o Milei. Lembrando que a condução do país nesse ano foi muito única. Javier Milei conseguiu a proeza de colocar uma grande quantidade, uma fatia enorme de argentinos abaixo da linha da pobreza. Quando ele assumiu o governo, esse número era de cerca de 40% da população. Hoje é cerca de 53%. Muitas crianças, muita gente que se tornou pobre durante esse ano por causa das medidas hipercapitalistas de extrema-direita que acabaram desmontando o Estado argentino. E a gente vai falar de tudo isso com o correspondente do Brasil de Fato em Cuba, o argentino Gabriel Vera Lopes. Olá, Gabo, tudo bem? Tudo bem, pessoal, como vai? Tudo bem? Gabo, que como seguindo a tradição aí histórica e seguindo o exemplo de Ernesto Che Guevara, um argentino em Cuba, que tem muito para contar pra gente hoje da realidade argentina, apesar de estar em Havana, tá sempre observando aí os mandos e desmandos do governo Milei, né, Gabo? Obrigado por estar aqui com a gente. E como o Durão falou, nosso time de correspondentes é galáctico aí, em lugares estratégicos do mundo. A gente também conta com o reforço do nosso time de analistas e comentaristas geopolíticos, e tá aqui com a gente hoje para abrilhantar esse programa e ajudar a gente a entender um pouco para onde vai a Argentina de Milei, a professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de Sergipe, Bárbara Mota. Professora, obrigado por estar aqui com a gente, seja bem-vinda mais uma vez ao Estrangeiro, sempre um prazer te receber aqui no nosso podcast, e vamos discutir para onde vai os hermanos, né, o futuro dos nossos hermanos argentinos agora com esse mais um governo neoliberal à sua frente, né? Obrigado, seja bem-vinda ao programa. Obrigada, Lucas, bom dia para você, bom dia para o Durão, bom dia, Gabriel.
É uma satisfação estar aqui com vocês, enfim, hoje para conversar sobre a Argentina e conversar sobre essa figura tão caricata aí que hoje é o presidente, como você falou aí, do nosso irmão, do nosso vizinho. Exatamente, esse que é um dos países mais importantes do ponto de vista econômico e político da América Latina, né? Talvez ali as maiores economias, Brasil, Argentina e México. Então, tudo que acontece na Argentina acaba influenciando de alguma maneira a política brasileira e por isso que a gente segue muito de olho. Como eu queria agora já emendar uma pergunta aqui pro Gabo, né? Pro Gabriel, aproveitando aí o gancho que o Durão levantou no começo do programa, esse índice alarmante de pobreza na Argentina, né? Que choca todo mundo que entra em contato com essa informação. E de alguma maneira, né, Gabo, ele está refletido, ele tem alguma ligação, ele tem conexão com o que foi esse primeiro ano de governo Milei, né? A gente pôde observar ali, logo nos primeiros meses e no primeiro ano, de fato uma terapia, uma doutrina de choque, né? De choque neoliberal implementado pelo presidente argentino. A gente observou privatizações em massa, demissões em massa de órgãos estatais, fechamento de ministérios, secretarias, cortes de dezenas de programas sociais, subsídios, enfim, repasses, né, para programas sociais. Queria te perguntar como é que está a situação do argentino em território argentino hoje do ponto de vista humanitário, né, do ponto de vista social, e qual que é a relação entre essa doutrina neoliberal, ultra neoliberal, podemos dizer assim, né, do presidente Javier Milei, como que ela está refletida nessa realidade social que vivem os argentinos hoje? Bom, o primeiro para dizer é que a situação dos argentinos de a pé é uma situação muito mais difícil que dos últimos anos. Não porque nos últimos anos tenha sido bom, por algum motivo também ganhou Milei, né? Mas no último tempo, toda a contenção social, tudo o que o Estado, mas também os movimentos sociais, os sindicatos lograram fazer para tranquilizar, para ajudar o povo mais pobre, isso está ficando desmantelado, está ficando cada vez mais difícil, porque o governo está tirando toda a ajuda que tem os setores mais pobres. Por isso que nós olhamos que um dos problemas mais grandes que teve este ano a Argentina foi o aumento da fome. Num país que tem a produção, um dos países com maior produção de comida do mundo. Então, eu acho que tem três coisas que são muito importantes. Por um lado, o aumento da fome dos setores mais empobrecidos, dos setores mais pobres. O segundo é que a classe média da Argentina está tendo cada vez mais dificuldades para chegar ao fim do mês, porque as tarifas, a luz, o gás, bom, tudo isso está ficando cada vez mais caro. Isso é parte do programa econômico do Milei. E a terceira coisa é que está começando, no último tempo, a ter cada vez mais despidos, cada vez mais pessoal sem trabalho. Demissões, né, Gabo? Demissões em massa, demissões, né? Uhum. Demissões, sim. Que é uma coisa nova da Argentina. Tinha muito, nos últimos anos, muitas dificuldades econômicas, mas o pessoal tinha trabalho. O que está acontecendo agora é não só tem dificuldades econômicas, senão também está sem trabalho. E isso está reconfigurando a sociedade. Porque numa sociedade tão contestatária, com tanta capacidade de mobilização, de luta, as dimensões não são só uma coisa econômica, são uma coisa disciplinante, politicamente, né? Porque você tem mais dificuldades para se organizar no seu trabalho, se tem um monte de pessoal lá fora que vai fazer o seu mesmo trabalho por menos dinheiro. Então, isso também é um mecanismo político para que a classe trabalhadora fique mais na casa, no trabalho, não esteja protestando e fazendo tudo isso, que é parte também do projeto do Milei. Não é só uma coisa econômica, é uma coisa, sobretudo, social. Pois é, professora Bárbara, você deve estar acompanhando assim, esse primeiro ano do Milei, eu queria a sua opinião. Assim, o que me chama a atenção é as similaridades com o primeiro ano do governo Bolsonaro também. O governo que implementou uma agenda liberal e que foi um governo que atacou minorias, atacou quem pôde atacar,
e como o Milei está fazendo também. Queria saber se você vê essa semelhança. E também queria que você comentasse, se possível, o quanto que o Milei ele vem sendo o queridinho da imprensa internacional por ter implementado essa agenda hiperliberal. O Economist defende a ousadia dele, o Financial Times, jornais estrangeiros que defendem o capitalismo, vem elogiando essas medidas por ter conseguido alguns resultados econômicos favoráveis, o crescimento do PIB, controlou a inflação, mas ao custo de muito sofrimento para a população. O que você acha disso? Olha, Durão, começando de trás para frente, algo que eu acho bastante curioso na matéria da The Economist, é que ela aponta, enfim, tem um momento na matéria da The Economist que ela coloca que, diferente de outros líderes populistas, o Milei consegue manter um compromisso com o livre mercado, com a disciplina fiscal, com a abertura comercial, e aqui me parece que tem um erro conceitual, que é intencional, enfim, me parece, de vincular populismo com governos de esquerda, de vincular populismo com o aumento do Estado, quando a gente tem identificado que as ondas populistas na contemporaneidade, elas são amplamente de direita, né? Mas assim, não me surpreende, para quem conhece o editorial da The Economist, para quem conhece o editorial do Financial Times, não me surpreende que esses jornais sejam laudatórios, né, em relação às políticas do Milei. E esse elogio da The Economist só mostra para a gente que, da mesma forma que no Brasil, né, você colocou esse contraponto, governo Milei, governo Bolsonaro, então da mesma forma que no Brasil, a extrema-direita, a gente pode entender essa extrema-direita como um filho bastardo, digamos assim, e filho bastardo porque não necessariamente intencional, não necessariamente imaginado, do neoliberalismo. Para a gente entender o nosso estado de coisas atual no mundo, me parece que é interessante a gente pensar o quanto a democracia, mesmo em governos de esquerda, como por exemplo o governo Lula no Brasil, os governos Kirchner na Argentina, então Nestor, Cristina Kirchner, o quanto esses governos se associaram a esse neoliberalismo. Por mais que esses governos tenham tentado avançar em medidas de promoção de igualdade social, restatização de empresas, redistribuição de renda, inclusão de minorias, uma das maiores contradições desses governos de esquerda na Argentina, mas também no Brasil, foi não ter conseguido superar esse modelo de desenvolvimento econômico neoliberal. O que houve foi uma grande convivência, né, digamos assim, uma convivência meio tortuosa entre neoliberalismo e política de redução de desigualdades. E a gente tende a se surpreender, né, com essa relação entre extrema-direita contemporânea e neoliberalismo, mas eu acho que a gente não deveria se surpreender. Tem uma autora que eu gosto muito, que ela trabalha com essa chave de neoliberalismo extrema-direita, que é a Wendy Brown, que ela vai dizer pra gente, eu acho que ela ajuda a gente a pensar o nosso contexto atual, ela vai dizer pra gente que esses dois elementos são dois lados de uma mesma moeda que se reforçam mutuamente. Ambos defendem, por exemplo, uma sociedade hierárquica. O neoliberalismo vai falar de uma hierarquia que seleciona o mais eficiente pelo mercado. A extrema-direita vai defender uma hierarquia de classe, vai defender uma hierarquia de gênero, uma hierarquia de raça. Ambos só podem funcionar, por exemplo, impedindo uma atuação mais robusta, uma atuação verdadeiramente democrática e, portanto, redutora de desigualdades do Estado. O neoliberalismo ele vai reduzir a democracia como um método de atuação dos indivíduos pela mera colocação do seu voto, digamos assim. E para fechar, eu acho que ambos defendem uma liberdade que é separada do social. E eu acho que esses elementos ajudam a gente a pensar tanto a Argentina quanto a pensar Brasil, né, para voltar mais uma vez ao contraponto que você me pediu para fazer. O neoliberalismo, ele vai via uma indiferença, digamos assim, ao outro vulnerável, porque obviamente que se o Estado ajudar via, por exemplo, políticas assistencialistas, ele vai promover uma distorção que reduz a eficiência dessa ordem espontânea. Então, o neoliberalismo, ele mais uma vez defende essa liberdade apartada do social. E a extrema-direita usa esse discurso, né, de liberdade, digamos assim, de liberdade individual, para justificar violências, para justificar exclusões, e eu acho muito interessante, novamente para fechar, o que o Gabriel colocou,
que essas demissões em massa na Argentina, elas não só afetam economicamente a sociedade, como afetam a própria organização política dessa sociedade, na medida em que muitos desses indivíduos que são demitidos acabam buscando empregos na informalidade, em formas de inserção econômica não sindicalizada. E aí, a partir dessas formas de inserção econômica não sindicalizada, dificilmente conseguem se vincular a esse movimento mais amplo de contestação política, de contestação ao governo vigente. É dividir para conquistar, né, professora? Parece que é exatamente esse o lema, né? É uma sociedade que prega cada vez mais o individualismo, né? A meritocracia, o faça você mesmo, vai atrás, tem que acordar cedo e ser um empreendedor, né? Muito esse discurso que a gente vê. E eu gostei muito que você trouxe esse elemento, porque eu me lembro quando o Bolsonaro foi eleito, muita gente dentro da academia também, né? Teóricos e acadêmicos dizendo assim, não sei se você lembra, Durão, também, mas é estranho vocês chamaram o Bolsonaro de fascista, porque ele é um neoliberal. Como se as duas coisas talvez não pudessem caminhar juntos, como acabou de explicar brilhantemente a professora aqui, né? Extrema-direita e neoliberalismo estão cada vez mais imbricados e associados aí, né? Que é exemplos mais históricos do que Margaret Thatcher, talvez, né? Que tenha sido o maior expoente dele, né? De um conservadorismo ao extremo, né? E um neoliberalismo gigantesco na economia, está mais do que provado agora aqui na América do Sul com esses nossos exemplos. A diferença é que o Bolsonaro não era de natureza neoliberal. Ele foi se tornando, talvez por conveniência política, né? Ao contrário do Milei, que sempre foi um anarcocapitalista. Para aplicar a agenda que estava colocada ali, né, no momento logo depois da derrubada da presidenta Dilma, né? A agenda que estava sendo colocada era essa, né? Da privatização e do desmonte estatal, né, ali estava sendo muito pautada essa agenda pelos setores econômicos. Vocês citaram essas grandes revistas, porta-vozes aí da linha neoliberal na economia, né, a The Economist e o Financial Times, dois grandes expoentes aí da imprensa internacional que representam esses interesses. Eu me lembro de uma outra figura que acabou sendo o queridinho também desses setores, e não faz muito tempo, que foi justamente o ex-presidente argentino Maurício Macri. Eu me lembro quando o Macri foi eleito, ele foi considerado aí o grande salvador que ia colocar a Argentina nos rumos, mais uma vez, logo depois de um período aí supostamente nefasto, né, do kirchnerismo na Argentina. Macri viria para arrumar a casa, limpar a bagunça. O Gabo deve se lembrar melhor do que todo mundo aqui da eleição do Macri. E queria te perguntar, Gabo, como é que você vê essa relação do que foi feito no governo Macri com o que acontece agora na Argentina? Porque me parece, e aí queria abrir a discussão, né? Me parece que não tem como a gente explicar e entender a crise argentina atual sem entender a maior dívida já adquirida pelo Estado argentino em sua história, que foi justamente contraída durante o governo Macri junto ao FMI, né? Se me corrija se eu estou errado, 54 bilhões, dos quais foram liberados 43 ou 45 bi, né? Agora você me corrige nos números se eu estou enganado, mas de fato é uma dívida monstruosa que basicamente engessou aí e impediu que o Estado argentino fizesse qualquer outro tipo de movimentação que não fosse ligado aos desígnios do FMI, né? Queria que você fizesse essa relação um pouco e ajudasse a gente a entender como é que o que aconteceu no governo Macri ajuda a explicar o que acontece na Argentina hoje. Da mesma forma que Macri foi parte de um movimento de Latinoamérica, de novas direitas contra o ciclo progressista, eu acho que nós temos que entender o Milei como parte de um fenômeno global de extrema-direita, que em cada país tem sua idiosincrasia, tem sua cultura, tem sua forma, mas que é parte de uma coisa mais grande. Depois, indo para a Argentina, nós podemos pensar que Macri foi um ensaio do Milei. Quando ele perde as eleições do 2019, o Macri escreve um livro que se chama Segundo Tempo, onde ele diz mais ou menos uma coisa assim como: o problema do nosso governo é que nós tínhamos que fazer as mesmas coisas, mais rápido e mais profundo. E isso é, de uma maneira, o que representa o Milei. A mesma ideia de disciplinar a sociedade para garantir um clima de negócios para a burguesia argentina, sempre em concordância com os interesses do imperialismo, e para isso é necessário disciplinar a classe trabalhadora argentina. Então,
eu acho que nós podemos ver isto na própria composição do governo de Milei. O governo de Milei, os libertários do governo de Milei são muito minoria, são uma minoria muito pequena, mas eles estão compostos por quadros que vêm do macrismo e também quadros que vêm de outras forças políticas, também do peronismo, da União Cívica Radical, os partidos clássicos da Argentina. Então, eu acho que tem uma relação, entanto, é uma segunda parte muito mais agressiva do governo de Macri, mas também tem tensões com o governo de Macri. Da mesma forma que no Brasil o bolsonarismo teve tensões com a direita clássica, porque eles ocupam o mesmo espectro político e tem uma coisa de fações políticas, de batalha, de briga por quem ocupa um lugar mais no Planalto. Bom, na Argentina é uma coisa parecida, né? Nós vamos ver nestas eleições um monte de briga entre a direita clássica, que não quer morrer, e esta nova extrema-direita, que está tentando ocupar todos os espaços que tinha antes a direita clássica. Lembrando que o Gabo falou de eleição, né? Essa eleição que acontece, eleição legislativa que acontece em outubro, né, Lucas? Eleição de meio termo, que chama, né? Exatamente, a Argentina vai às urnas em outubro para eleições legislativas e o governo aí espera que essa popularidade em alta, né, se mantenha até lá, para que, inclusive, fala-se em possivelmente adiantar essas eleições, já rola um boato de que o governo queria adiantar as eleições, e inclusive, Gabo, o governo agora acabou de passar na Câmara dos Deputados, né, o fim das eleições primárias, né, e um desses motivos talvez seria o temor do governo de que um resultado ruim nas primárias pudesse afetar um resultado nas legislativas, né? Lembrando que a Argentina é um país que abre suas eleições internas de cada partido para que os eleitores possam escolher os seus candidatos, né, a serem votados nas eleições. Há mesmo esse temor, Gabo, de que o governo possa estar com medo das PASO, né, das eleições primárias, que impacte um resultado ruim nas legislativas? Eu acho que sim, mas sobretudo porque as PASO, que são uma pesquisa a céu aberto, porque elas não modificam, mas ordenam o sistema de partidos, faz que não tenha como o governo explicar por que eles não vão fazer uma aliança e se vão fazer outra, ou que seja, né? Porque eles têm que competir, se tem passo. Tem que competir com outras forças de direita que querem ocupar a mesma setor ideológico, setor político. Eu acho que uma forma, desde o executivo, desde que tem, na Argentina falam, quem tem o lápis, quem ordena listas, é uma forma de falar, bom, nós somos governos, nós vamos ordenar todas as listas do país sem ter que negociar com ninguém. É uma forma para o governo de tirar de cima a demanda do eleitorado do macrismo. Mas também é uma forma para o peronismo de não abrir o debate sobre como vão se ordenar as forças opositoras. Porque nós temos que lembrar que Milei e a extrema-direita é uma hiperminoria no Congresso, no Parlamento. Sem o apoio dessa oposição dialoguista, né? Eu acho que esse termo que eles adotaram, né? Setores ali do radicalismo, da UCR, setores de outros partidos não sei se existe essa comparação, mas se a gente pudesse dizer do centrão argentino, eles dialogam com o governo e acabam aprovando várias medidas, como por exemplo a lei ônibus, né? Esse pacote de leis que o Milei passou logo no começo do seu governo, que ali passou de fato o trator ou a motosserra, como ele gosta de usar o termo, a imagem da motosserra, né? Só queria corrigir um dado aqui que eu falei. A dívida contraída pelo Macri em 2018 junto ao FMI foi de 57 bilhões, 56, falou 54, né? Dos quais 45 bi foram liberados, de dólares, né? Um número aí monstruoso. Muito dinheiro, né? Muito dinheiro que acaba congelando aí, incapacitando toda a capacidade do Estado de gastar, e a gente sabe que junto com esses empréstimos vem condições ali impostas pelo fundo. Pois e quem está comentando aqui é o José Fernandes, no nosso YouTube, disse:
Pois é, os argentinos estão lascados. Faça que nem o José Fernandes e mande o seu comentário, sua pergunta aqui nas nossas redes. A gente tenta responder aqui no ar. Pois é, e já aproveitando que a gente está no clima de convites, manda sua pergunta, sua crítica, sua sugestão, e quero te convidar também a assinar a newsletter do Brasil de Fato, essa newsletter semanal que você vai receber no seu e-mail com as principais notícias que saem no site do Brasil de Fato, seja do Brasil ou do mundo. O Gabo tá sempre lá também marcando presença com as suas matérias de Cuba, do Caribe e da América Latina. Então, quero te convidar para acessar brasildefato.com.br/boletim e fazer a sua assinatura da nossa newsletter, o nosso boletim, com as principais notícias e conteúdos que o Brasil de Fato publica. Que beleza, vai lá Lucas. em brasildefato.com.br/boletim, que é mais barato do que a dívida argentina, é de graça, Durão. É de graça. É de graça e é gostoso demais, então recomendo super. Maravilha. Professora Bárbara, a gente, aqui no Brasil, a gente está acostumado a ver a Argentina como um exemplo de país que lidou, como deveria ter lidado, com a ditadura, com os absurdos, os crimes cometidos durante o período ditatorial da ditadura militar, 76-83. Só que nos últimos tempos a gente está vendo o avanço de um governo, de figuras políticas que vem negando o que parecia meio que não aconteceria, né? Na verdade, não está sendo só isso. Eles não estão apenas negando a ditadura, eles estão com essa agenda conservadora de ataques a minorias, de ataque à diversidade, fechando qualquer ajuda que o governo dava para cuidado de temas relacionados à saúde LGBT, enfim, um ataque a minorias. Você esperava ver isso num país como a Argentina? E você acha que isso pode ser um tiro no pé politicamente ao alienar setores tão grandes da sociedade e mexer em feridas ainda tão recentes como essa da herança militar entre os argentinos? Durão, eu acho que pode ser um tiro no pé, sim, mas a gente não pode desconsiderar o fato de que, por mais, como vocês mesmos colocaram, que por mais que o Milei tenha perdido popularidade na Argentina, ele ainda assim tem uma popularidade expressiva. Então acho que pode ser um tiro no pé, mas a sociedade argentina elegeu o Milei pelo pacote Milei, não só pelo pacote econômico, mas também pelo pacote de medidas conservadoras nos costumes, vamos dizer assim. Né? Se eu for olhar a trajetória histórica da Argentina, claro que me surpreende, mas não me surpreende em tendo o Milei como presidente da Argentina. E é interessante, você fala dessas pautas conservadoras, é interessante o quanto o Milei, inclusive, instrumentaliza eventos internacionais, fóruns internacionais para publicizar essas medidas domésticas que sejam contrárias à população LGBTQIA+, enfim, que sejam contrárias a uma pauta de direitos reprodutivos, por exemplo. E acho que tem uma dessas falas que me chamou bastante atenção, que foi a fala que ele fez agora em fevereiro no Fórum Econômico de Davos. E eu acho que isso mostra para a gente, por exemplo, quanto a eleição do Trump elevou o nível de confiança de figuras como Javier Milei, a ponto de figuras como ele usarem esses palcos internacionais para, enfim, falar num primeiro momento de medidas, de iniciativas de cunho doméstico, como um projeto de lei que ele mencionou no Fórum Econômico de Davos para eliminar documentos de identidade não binários na Argentina. E fala num primeiro momento, né, de medidas de cunho doméstico, porque a fala em Davos tem justamente outros objetivos para além do objetivo doméstico, né, de gerar essa dinâmica de identificação, de reconhecimento, né, de apresentar para o Trump e para outras lideranças da extrema-direita que o Milei faz parte desse clube, faz parte desse grupo, e tem também o objetivo de internacionalizar a pauta, né, de construir um movimento transnacional, um movimento internacional contra direitos reprodutivos, contra a população LGBTQIA+, e de resgatar essa coalizão de ultraconservadores. Me parece que o Fórum Econômico em Davos manda uma mensagem, digamos assim, para o presidente Trump, de que, tal como no primeiro mandato do Trump, seria interessante, pelo menos para esse grupo, seria interessante resgatar formações como, por exemplo, o Consenso de Genebra, que foi um grupo atuante contra direitos reprodutivos das mulheres na Organização Mundial da Saúde.
Mas para falar sobre a questão da ditadura, eu acho que esse é um ponto muito interessante para além das políticas conservadoras de gênero, de raça, o quanto o Milei vem defendendo, não só o Milei, mas a vice-presidente dele, vem defendendo a revisão das condenações de oficiais das Forças Armadas por crimes cometidos durante a ditadura, negando, por exemplo, as estimativas de que, se eu não estiver enganada no dado, de que 30 mil pessoas tenham sido vítimas de políticas de repressão. E eu acho que esse ponto é muito interessante da gente destacar para finalizar aqui o meu comentário, porque esse debate é um marco na sociedade argentina. A defesa dos direitos humanos para convencer a sociedade civil argentina de que, para que a história não se repetisse, era necessário punir os crimes cometidos pelos militares, avançou bem mais na Argentina do que em outros países que tiveram ditaduras militares, como, por exemplo, no nosso caso, no caso do Brasil. E esse debate é importante não só para que os militares de lá, né, da Argentina, não retornem à atuação política, mas também é importante para que nessa possível, espero que não, mas nessa possível atuação dos militares, não se forme na Argentina, como a gente viu no Brasil, uma coalizão entre a extrema-direita e os instrumentos de força argentinos, ou seja, uma coalizão entre a extrema-direita e as suas próprias forças armadas. Então me parece que é instrumental essa busca de revisão dessa historiografia oficial sobre a ditadura. E essa revisão é instrumental nesse sentido de arregimentar, de trazer para perto esse setor da sociedade argentina e colocar esse setor como parte, digamos assim, dessa extrema-direita. E lembrando que não seria um elemento inédito na história da Argentina, né, professora? Porque logo depois do fim da ditadura militar, a gente teve um movimento ali quase, diria, terrorista dentro do país, que foi o movimento dos cara pintadas, né? Que não teve nada a ver com o movimento do cara pintada brasileiro, né? Contra o presidente Collor. Mas os militares dos setores do exército argentino que não aceitavam a redemocratização, que realizaram atentados, né, pelo país, e isso durou até os anos 90, se não me equivoco. Foi um movimento que de fato aterrorizou ali a vida nacional argentina e colocou a democracia de fato em xeque ali, né? O governo do Alfonsín, que foi um governo completamente conturbado, porque a gente tinha um julgamento da junta, né, os militares ali sendo julgados. Então foi um momento muito, muito conturbado da história argentina e marca um precedente, né, do envolvimento. Você citou, professora, o Milei em Davos, né, falando o que falou, esses impropérios, esses absurdos, né, e a gente vê como você também coloca as semelhanças entre Trump e setores da extrema-direita mundial que às vezes apostam nesses delírios, né, o combate à ideologia de gênero, o combate à cultura woke, né, como se fossem coisas que estivessem destruindo ali os morais civilizatórios ocidentais, né, como eles colocam essa cruzada ideológica, né. Eu queria aprofundar um pouco mais nesse tema, professor. Até que ponto você acha que de fato isso é um elemento unificador ideológico desses governos, né, que vai de fato dar rumos ali para esse movimento mundial da extrema-direita, se a gente pode colocar assim, ou até que ponto também isso às vezes não serve como cortina de fumaça ou ponto para desviar a atenção, né, do que de fato esses governos estão atacando o povo e os direitos sociais das populações, né, utilizando esses argumentos para desviar a atenção da imprensa, enfim, dos setores sociais. Lucas, eu acho que podem servir aos dois propósitos ao mesmo tempo. Eu acho que podem servir como cortina de fumaça para que a gente não se atente a medidas concretas que estão sendo elaboradas para ceifar, digamos assim, direitos sociais, ao mesmo tempo que servem para conglomerar, digamos assim, esses indivíduos, essas lideranças da extrema-direita. Me parece que a fala em Davos e outros movimentos recentes do Javier Milei estão atrelados a um movimento mais amplo de retirada dos países de arranjos multilaterais, de identificação de um inimigo claro, digamos assim, na política, sob a justificativa, por exemplo, se a gente for falar de organizações multilaterais ou de fóruns multilaterais, como no caso do Fórum Econômico de Davos, sob a justificativa de que essas organizações são responsáveis por difundir o que esses líderes chamam de globalismo, né? Você mencionou isso. Desses valores civilizacionais ocidentais. Então, de que essas organizações são responsáveis por um conjunto de valores cosmopolitas que atacam as identidades tradicionais de gênero, de religiosas, enfim.
Então, essas falas, nesses ambientes, como o Fórum Econômico de Davos, são importantes da gente ficar atento a essas falas, porque elas são também um movimento de comunicação com a própria base nacional, de dizer para essa base nacional que essas falas são um movimento de lealdade cívica. Acho que esse pode ser um termo interessante para a gente utilizar. De lealdade aos valores sociais tradicionais, por exemplo, da sua nação, no caso do Javier Milei na Argentina. Então, acho que tem, sim, um pano de fundo mais amplo do que simplesmente uma cortina de fumaça, apesar da cortina de fumaça também fazer sentido para mim. Agora, Gabo, eu queria que você comentasse 2 temas, por favor. O primeiro seria essa proximidade com o Trump, do Milei com o Trump. Se dentro da Argentina, se entre os argentinos existe a esperança de que se o Milei se aproximar tanto o suficiente do Trump, não vai sofrer as consequências da ira de Donald Trump, sanções sobre taxas, deportações de argentinos nos Estados Unidos, se é por aí que os argentinos estão pensando. E o segundo tema que eu queria que você comentasse foi a marcha que aconteceu no começo de fevereiro, que reuniu milhares de pessoas em Buenos Aires defendendo os direitos LGBT que estão sendo atacados por esse governo do Milei. Bom, com a cercania com o Trump, eu acho que são 2 coisas. A primeira é que a direita argentina sempre foi uma direita muito subsidiária dos Estados Unidos. Até dá para pensar, né, que o que nós chamamos aqui de fascismo, na Argentina ou no Cono Sur, nossos países de Latinoamérica, sempre foi não o típico fascismo da Europa, mas sim um tipo de relação com os Estados Unidos de disciplinamento interno da sociedade e de trabalho quase escravo do país para os Estados Unidos ou para qualquer outra potência, né? Então, nessa fala da relação entre liberalismo e extrema-direita, bom, isso é bem parte de nossa cultura política aqui em Latinoamérica, mas voltando para a coisa do Trump, eu acho que tem 2 coisas. A primeira é que esta extrema-direita do libertários da Argentina, eles se imaginam como uma parte muito importante da cruzada global contra o progressismo, a esquerda, a cultura woke e tudo isso, né? Então, eu acho que tem isso, uma coisa que é difícil de explicar, e é uma hipótese, mas eu acho que dá para pensar que a Argentina sempre foi um país com uma cultura muito orgulhosa dos seus triunfos no exterior. Então, nós sempre estamos falando de Maradona, do Papa, do, não sei, Charlie Garcia, o que seja. E que Trump, o presidente dos Estados Unidos, fale do presidente da Argentina, para um setor da Argentina, isso também é um motivo de orgulho. É uma coisa de nós não somos só um país mais latino-americano, somos um país mais latino-americano, mas que está na orquestra da fala dos principais países do mundo. Então, para um setor, tem um componente, não sei, emotivo. Mas tem uma coisa que é mais importante que tudo isto, que é a questão econômica. A Argentina necessita estabilizar a sua moneda, e para estabilizar a sua moneda, precisa de novo de dinheiro. Do mesmo jeito que o Macri logrou o acordo com o FMI para ter uma sobrevida e chegar até as eleições de 2019, eu acho que para que o plano de Milei acabar, para que ele consiga fazer isto direitinho, entre aspas, ele vai precisar muito dinheiro. A Argentina está sem dólares e a economia da Argentina é muito dependente dos dólares por muitos motivos, mas um dos principais é que o problema da inflação tem uma relação muito direta com a falta de dólares. Então, se ele não conseguir arrumar com os Estados Unidos e conseguir outro empréstimo, outro tipo de acordo deste estilo, vai ser bem difícil para a Argentina
que, de novo, que o plano econômico não seja inflacionário. E a grande promessa do Milei, a grande promessa eleitoral do Milei foi: nós vamos acabar com a inflação. Nós temos que lembrar que o 2023, a Argentina foi o país com mais inflação do mundo. Então, Superando a não é Venezuela, né, Gabo? Superando a Venezuela, que era o superando. grande cavalo de batalha da direita mundial, exemplo, né? Como o socialismo causa inflação e a Argentina, de repente, passa a Venezuela, né? Sim. Eu queria Passa a aproveitar, Gabo, que... Venezuela e países, Pois não, pode falar. países em guerra. Sim, sim, Que passa a Venezuela e passa países em guerra. Ou seja, exato. tem um problema aí estrutural que o Milei não vai conseguir arrumar só com diminuições e recortes do gasto público. Ele vai precisar de outras coisas. Então, a cercania com o Trump é isso. Isso é uma coisinha. Porque ele tinha esta ideia de construir um tratado de livre comércio com os Estados Unidos, e estes dias taxou as coisas que a Argentina acero, bom, coisas que a Argentina vende para os Estados Unidos. Então, eu acho que não é uma relação muito de amor recíproco. Os Estados Unidos, Roma não paga traidores, falam. Claro. Gabo, eu queria aproveitar que você citou o elemento dos desembolsos, né, do FMI, de dólares, né, para a Argentina. Dizer, a ex-presidenta Cristina Kirchner, essa semana, né, fez um tweet ali, um texto ali no Twitter bem ácido, né, contra o presidente Javier Milei, dizendo assim: olha, Milei, tô achando que você tá um pouco nervoso, tá um pouco com medo aí, porque os desembolsos não saem e você não consegue estabilizar o seu tão plano famoso de estabilização do dólar, né, do câmbio. Queria pegar esse elemento, essa fala da Cristina, para te perguntar e também depois estender para a professora Bárbara. Como é que tá o peronismo nesse momento da Argentina? E qual que é o futuro não só do peronismo, mas do campo popular, da esquerda argentina que faz oposição ao Milei, né? Eles chegam fortes para essa eleição legislativa de outubro, tem aí um candidato claro, a gente sabe que a Cristina Kirchner tem problemas à justiça, né, que ela denuncia como lawfare, como perseguição política, ela até passou por uma tentativa de homicídio, né, recentemente, agora há alguns anos. Como é que o peronismo chega nesse momento de crise argentina, Gabo, e como é que está eleitoralmente a esquerda para enfrentar esse governo de extrema-direita? Bom, o mesmo de sempre. Sempre, quando nós falamos de peronismo, temos que fazer a aclaração que não tem um peronismo. Tem muitos peronismos, e isso é talvez difícil de entender lá fora da Argentina, mas não é que existe uma força que nós chamamos peronismo e ela faz sempre as mesmas coisas. Tem uma parte do peronismo que está dentro do governo de Milei, tem uma parte do peronismo que é mais de direita e tem um bom diálogo com o governo, mas não é parte. E depois tem um peronismo mais progressista, onde está a Cristina, mas tem outros líderes políticos, que o problema que tem é que tem que se unir. E isso está ficando bem difícil. Mas na mesma, mas no mesmo tempo, como são eleições legislativas, vai ser muito importante ver como este ano cada força progressista do campo popular, de esquerda, logra ficar dentro do Congresso e tratar de que a extrema-direita não siga crescendo. Eu acho que isso vai ser a grande promessa. A figura mais importante do peronismo hoje é Axel Kicillof, que ele é o governador de Buenos Aires, que é a província mais grande da Argentina, onde tem mais população. E o problema é que é também uma das províncias com mais dificuldades econômicas historicamente. Isso não tem que ver com quem está governando. Então também fica esta tensão entre um cara que tem o político com mais capacidade de ser o contra Milei, porque tem poder institucional, porque é governador da província mais importante, mas também com todas as dificuldades que tem ser governador de Buenos Aires. Então, eu acho que nestas eleições o peronismo vai chegar dividido, com muitos rachas e problemas internos, e sem um programa, que eu acho que isso é o mais problemático disto. É o que nós, campo popular, vão oferecer para a sociedade. E até que a esquerda, o campo popular,
não tenha uma nova relação, uma nova diálogo, de falar, nós não só podemos oferecer voltar para o passado, para os dias felizes onde o peronismo governava e as coisas estavam um pouco melhor. Temos que oferecer outra coisa até que esse debate não lograr construir um programa político. Eu acho que o campo popular vai ficar sempre numa debilidade, porque eu não gosto do que propõe Milei, mas ele tem uma proposta clara de sociedade. O que está propondo o campo popular? Eu acho que essa é a pergunta. Professora, agora queria que você, antes da gente encerrar esse bloco de Argentina, queria que você falasse a sua opinião sobre como que vão se desenvolver as relações sul-americanas entre a Argentina e outros países vizinhos, especialmente o Brasil, que é do campo popular e, enfim, como é que você vê essa futura relação? Durão, eu acho que vai ser uma relação com muitos contratempos, né? Em relação, enfim, pelo que a gente viu das últimas iniciativas do Milei, né? Uma fala de que ia sair do Mercosul, depois volta atrás, fala que não vai sair do Mercosul, a própria iniciativa de construir talvez uma cerca na fronteira com a Bolívia, né? Então acho que vai ser uma relação cheia de contratempos, principalmente porque nessas falas, como no caso da cerca com a Bolívia, o governo Milei, ele traz com essa iniciativa, na verdade, melhor dizendo, ele ilustra, digamos assim, uma característica marcante desses líderes de extrema-direita, que é a construção, a identificação constante de inimigos para combater. Porque com isso eu consigo canalizar o ressentimento social, eu consigo canalizar o ódio, para utilizar o termo do nosso episódio de hoje, principalmente em um contexto de agravamento da desigualdade social, da fome na Argentina. Mas se os indicadores macroeconômicos melhoraram, então o problema não é o governo, né? O problema é outro, e aí eu consigo encontrar um inimigo contra o qual eu preciso me localizar, enfim, um inimigo que eu preciso combater. Então eu consigo dar direção, eu consigo dar sentido para essa política de hostilidade, mais uma vez, da qual a extrema-direita se alimenta. E eu consigo também criar um sentimento de povo, pelo menos de uma parcela atenta desse povo, dessa população, que enxerga esse inimigo e que está disposto a combater esse inimigo. Então, para voltar ao ponto que você me trouxe, eu acho que o governo Milei vem canalizando, digamos assim, essa busca de inimigos para combater em relação aos seus vizinhos, né, em relação a outros países da América do Sul, outros países da América Latina. E isso, então, me leva ao comentário que eu iniciei a fala, de que a relação do Javier Milei com o Brasil e com os outros países da região provavelmente vai ser uma relação marcada por contratempos. Mas eu penso que a estratégia para lidar com a Argentina, seja a estratégia brasileira, seja a estratégia de outros países da região, é de talvez gerar o menor atrito possível, né? De evitar responder essas pequenas desavenças, essas pequenas implicâncias, porque o governo Milei passa, né? E eu espero que ele passe. Mas a construção de uma relação de proximidade, de amizade, por exemplo, entre Brasil e Argentina, entre a Argentina e outros países da região, como, por exemplo, os países do Mercosul, foi uma construção de anos. E essa boa relação é importante para retomar, possivelmente em algum momento, o projeto de uma integração regional que vá para além das trocas econômicas, né? Como a gente tinha, por exemplo, no projeto da Unasul e os vários conselhos da Unasul, para discutir seja questões de defesa e segurança e construção de uma confiança mútua, até conselhos para discutir, por exemplo, questões de saúde. Então, eu acho que é importante lidar com a Argentina a partir dessa tentativa de redução de conflitos, para que a gente consiga não ruir totalmente as bases que foram fundamentais para esse processo de integração regional e para que a gente possa conseguir reestabelecer ou estabelecer essas bases para a retomada dessa relação no momento mais oportuno, né, no momento que o governo Milei passe. Então eu entendo que, claro, a gente não tem mais o contextão da Rosa na região, de confluência de governos de esquerda. Eu entendo que o cenário doméstico, por exemplo, no Brasil, não está ajudando o presidente Lula a retomar essa diplomacia presidencial, que foi muito característica, né, dos seus 2 primeiros mandatos, mas eu acho que a principal estratégia para lidar com a Argentina é só reagir em circunstâncias de concretude. Né? Por exemplo, no caso da saída do Mercosul, só reagir no caso em que essa saída for de fato
colocada como concreta, e não reagir a essas falas simplesmente de bravata, porque senão a gente faz com que a Argentina coloque a pauta das discussões do que será falado na região, e não a gente ou outros países da região que coloquem a pauta do que deve ser de interesse regional. E vejam que ironia da história, né? Esse ano a gente completa 20 anos, professora, da histórica cúpula de Mar del Plata, né? Da cúpula de Mar del Plata, onde Néstor Kirchner, Hugo Chávez e Lula, ali naquele momento de ápice da Onda Rosa, talvez se unem e dizem não à ALCA, né? E hoje estamos aqui discutindo esses dilemas com Milei na Argentina, Lula de volta ao Brasil, mas também um pouco ali de costas, um pouco de mal com a Venezuela, nessa relação que ficou conturbada no pós-eleição, né, do presidente Nicolás Maduro. Então, esses dilemas históricos que de décadas em décadas vão mudando, mas os dilemas continuam praticamente os mesmos, né? União, integração, enfim, que vão se colocando aí para a gente discutir. Acho que um episódio de Argentina daria 4 horas, né? Porque acho que a gente, enfim, tocou nos principais temas aqui, mas teriam outros temas fundamentais para a gente falar. 4 horas de terra plana, né? Perfeitamente. Como chegou a hora dele, então. Vamos deixar uns minutinhos para ele. Então, querido ouvinte, segura aí na nossa mão que a gente vai chamar a nossa vinheta brilhantemente elaborada por Lua Gattinoni, nossa editora de som. E já já a gente volta para brincar de terra plana. We don't need no education. A Terra é plana. Então tá bom. Palmas pra Lua que ela merece com essa vinheta super engraçada e que faz jus ao nosso quadro, porque chegou a hora desse festival de terraplanices, de maluquices e bizarrices que saíram na semana. Tá chegando a primeira vez no estrangeiro e ainda não acompanhou essa gincana, eu te explico, é muito simples. Cada um de nós vai trazer aqui a notícia mais bizarra que saiu no noticiário internacional. Eu vou trazer uma, Durão outra, Gabo outra, e quem escolhe aí quem merece o troféu Terra Plana, porque isso é uma competição, vai ser a nossa convidada, a nossa analista, a professora Bárbara Mota. Eu já vou emendar aqui no microfone aberto, então eu vou dizer a minha, tá ok? Pra já ficar no tema aqui então, porque eu não vou sair da região portenha, não vou sair de Buenos Aires, vou ficar ali pertinho do presidente Javier Milei, porque o meu Terra Plana vem dele, exatamente, se preparem. Vocês devem estar vendo aí as imagens, para quem está assistindo no YouTube, mas para quem está só escutando eu vou explicar. Essa semana vazaram algumas imagens da residência oficial do presidente Javier Milei, ali nos corredores da Quinta de Olivos, né? Essa que é a residência oficial de cada presidente argentino. Quando um presidente novo é eleito, o presidente que está saindo tira suas coisas e o presidente novo se muda, né? O Milei, inclusive, levou ali seus cachorros, né? Os 4, 5 clones dos seus cachorros, né? O Conan, né? Esse cachorro que ele fica clonando, que é muito importante para a vida dele. Mas essas imagens que vazaram essa semana me comoveram muito, porque a gente já tratou disso aqui no Terra Plana alguns episódios atrás, mas eu resolvi trazer de novo porque o tamanho do ego do presidente Javier Milei é algo que me choca cada vez que eu me deparo com ele. É o Wolverine ali? É o Wolverine Milei. Gente, nos corredores da residência presidencial, o Milei tem quadros com a sua imagem, e um deles é a capa da revista Time, na qual ele saiu na capa, e um outro é ele vestido de Wolverine, com as garras do Wolverine pra fora, ali substituindo temporariamente a motosserra que ele gosta de empunhar, né? Ele vestido de Wolverine, e um outro, claro, o leão, né? Que é esse símbolo do presidente argentino. Eu fico chocado, assim, como é que a pessoa consegue colocar um quadro de si mesmo em casa. Eu já fico, assim, o tamanho do ego deve ser muito louco, mas o presidente Javier Milei todo dia tem que se encarar como Wolverine, e eu ficaria realmente abismado com a capacidade egóica e disruptiva da cabeça do presidente Milei, viu? Meu Deus do céu. A crise é estética também, né? Não dá pra negar isso. Não dá. Durão, supera essa. Cara, vamos falar de família real. Família real, britânica, que é sempre um tema que rende, né? Dessa vez envolve o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Donald Trump disse que o príncipe Harry, que é irmão do herdeiro do trono, William, Harry, que vive nos Estados Unidos, num exílio autoimposto, ele decidiu morar nos Estados Unidos com a esposa, só que o Harry, ele vem sendo ameaçado de deportação. Olha só. Por quê? Porque ele mentiu.
Ele mentiu quando ele requisitou o visto dos Estados Unidos, mentiu relacionado em relação ao uso de drogas dele. Ele já deu declarações em entrevistas dizendo que consumiu isso, cocaína, maconha, enfim, várias drogas. Só que quando você faz o pedido de visto dos Estados Unidos, você não pode mentir. E ele disse que nunca tomou droga nenhuma. No pedido do visto. No pedido do visto. Dizendo que nunca usou drogas, mas em entrevistas passadas já havia admitido que... Havia admitido. Então, muito pior do que ter usado drogas é mentir oficialmente, sob juramento. É o que alega a Heritage Foundation, uma empresa, uma think tank dos Estados Unidos, que está querendo que ele seja deportado. Olha só, Mas a chapa dele está esquentando. a batata assou, mas ou não, né? Porque Donald Trump disse, não tem que se preocupar, não vou deportar ele, porque ele já tem problemas demais com a esposa. Essa que está aparecendo aí no vídeo, a Meg, que é uma crítica do Trump. E o Trump disse, não, ele já tem problema demais com a esposa dele é terrível, que leva ele feito um cachorrinho pela colheira, né? Então, é isso. Donald Trump resolveu exercer um poder de imperador, ultrapassando os limites do cargo, do decoro, resolveu se meter na imigração e disse que não vai deportar o Harry. Não, e além de passar pano para príncipe, ele foi extremamente misógino e machista, né? Na declaração para variar, né? Pois é. Muito chocante. Gabriel Vera Lopes, o que você traz pra gente aí de Havana, Cuba? O que rolou aí de mais bizarro na semana? Bom, a notícia não é de Havana, Certo. é de outro país bem bizarro, são os Estados Unidos. E como estavam falando muito de política, coisas assim, eu achava que talvez podamos falar um pouquinho de música. Ok. Então, eu estava procurando aí o rapper Kanye West, que foi notícia não só esta semana, senão também a semana passada, Ele vem se superando dia a dia, tem um treinamento para ficar cada dia pior e ser uma pessoa cada vez pior. Então, nós estamos vendo aí as imagens dele não sei que festival, que coisa foi, mas Foi o que foi Grammy. com a esposa, os Grammy, né? Mostrando nada. A ideia machista e misógina dele, né? Mas também, os últimos dias, o que aconteceu foi que ele se declarou que ele amava a Hitler, e não só foi isso que ele fez nas redes sociais e ficar falando disso, sino que ele foi a vender camisas com a suástica para todo pessoal que quiser nos Estados Unidos ter uma camisa, sair de festa, o que seja, né? E o que é bem interessante disso, que estava olhando, é que não é proibido, como é proibido no Brasil, como é proibido na Argentina. Só que você pode, é parte da livre expressão, você usar uma camisa com plástica lá nos Estados Unidos. Então eu achava que é parte dessa nova cultura musical. Não, é chocante. Eu não sei o que motiva um artista a fazer uma intervenção. É um quê? Olha, Não existe nem palavra para reagir a isso. Para mim é simplesmente abjeto e a saúde desprezível. mental dele também é tema de comentários dele próprio, já falou bastante isso que, enfim, que estava dentro do espectro autista. Enfim, claro que nada justifica ele sair dizendo que é nazista e defendendo o nazismo. E ele pagou, acho que milhões de dólares para anunciar esse produto no final do Super Bowl, né? Do final do campeonato de futebol americano nos Estados Unidos. Lembrando que o Kanye West é um dos maiores vendedores de disco da história do universo, da galáxia. Ganhou inúmeros, mais de 10 Grammys durante a carreira. É um cara que não nasceu ontem. Ele não começou ontem e quer aparecer, né? É um cara muito bem sucedido e que resolveu fazer essas coisas. Acho que é parte da cultura que está criando, né? Com Exato. tudo isso dos céus. Você tem dinheiro, você pode fazer o que você quiser. Você está em cima de tudo. Os Estados E eu Unidos acho que é estão parte disso, né? virando o bilionaristão, né? Os Estados Unidos viraram o bilionaristão, o país
dos bilionários. Bilionários sem limites. Professora Bárbara Mota, quero te agradecer imensamente pela sua participação no Estrangeiro de hoje. Muito obrigado. Sabe que é bem-vinda sempre que quiser e que a gente te chamar e te convidar. A gente vai ficar muito feliz quando você vier. E quero te pedir para escolher o Terra Plana. Aqui a gente tem mais uma vez o ego de Javier Milei, a família real britânica com a batata assando ou as loucuras de Kanye West. Obrigado, professora, e até a próxima. Gabriel, eu agradeço o convite hoje. Vocês combinaram o troféu? Porque todos vocês estão na mesma toada. Todos vocês estão falando dessa masculinidade estereotipada. Verdade, ficou monotemático. Um pouco. Aí vocês me colocam numa situação complicada para decidir. Porque não tem, assim, não tem um recorte claro entre as notícias sobre o troféu Terra Plana. Eu fico, então, entre essa reafirmação da masculinidade do Javier Milei, né, que usa dessas simplificações para se promover e para aplacar essas ansiedades sociais com a fluidez de gênero, digamos assim. Exato. O Durão, que coloca a possibilidade da família real se lascar um pouquinho. Talvez esse seja o último estopim para esse desacoplamento, digamos assim, entre Estados Unidos e Reino Unido, né, dessa aliança histórica, e o Gabriel, que traz enfim, o bafafá aí do Kanye West. Mas hoje eu acho que eu vou ficar com o Gabriel e a notícia dele, porque, enfim, a questão para mim não é a nudez, né? A moça é livre para fazer o que ela bem entender. Mas o que me incomoda muito nessa notícia é a instrumentalização do corpo feminino feito pelo Kanye West. Então o troféu vai para ele como, enfim, uma forma de demarcar aqui o meu repúdio em relação a iniciativas como essa. Se ele queria instrumentalizar alguma coisa, ele poderia instrumentalizar o próprio corpo e a própria nudez. Eu acho que seria mais apropriado ele ter feito isso. Perfeitamente, no alvo, como sempre. Professora, muito obrigado pela sua participação. E Gabriel Vera Lopes, o nosso querido Gabo, o argentino mais brasileiro do Estrangeiro, obrigado por estar aqui com a gente. E fica de olho ali na sua caixinha do correio, que daqui a pouco chega o troféu Terra Plana para você. A gente manda via Express aí, rapidinho já chega. Obrigado, Gabo. Obrigado, pessoal. E obrigado a você, querido amigo e colega Rodrigo Durão, por mais um episódio aqui, dividindo essa bancada comigo. E diz pra gente aí quem é que faz este maravilhoso podcast. Prazer é sempre meu, Lucas. E o Estrangeiro é feito por nós, eu, Rodrigo Durão, e você, Lucas Stanislau. A direção é de Camila Salmásio, produção de Letícia Holanda, direção de imagem Gabriela Pérez, edição e sonorização é de Lua Gattinoni, operação do Switcher, Guilherme Dias e Otávio Oliveira. A identidade visual é feita por Rafael Canoba. No Brasil de Fato, a coordenação de áudio e vídeo é de Muniz Ravena. A coordenação de redes sociais é de Rafaela Cury e a direção executiva é da Nina Fidelis. Muito obrigado, querido ouvinte. Até quinta-feira que vem.